Você sabia que as crianças com transtorno do espectro autista aprendem de maneira única? E agora eu vou te ajudar a desvendar os segredos dos estilos de aprendizagem dessas crianças com base na aba, a análise do comportamento aplicada. Nós vamos mergulhar nesse mundo fascinante e descobrir como podemos apoiar o desenvolvimento delas. Eu sou a Mara Duarte da Costa, mentora aqui do Grupo Rema Educação, e eu quero te dar as boas-vindas ao nosso canal. Quem está aqui junto comigo hoje é a nossa professora especialista em aba, Lara Braga, e ela vai te guiar em uma palestra única, onde você aprenderá como organizar a rotina de trabalho para atender crianças com TEA em sala de aula e receberá insights que podem fazer toda a diferença na educação inclusiva. Mas antes de começarmos, eu quero lembrar você de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações. Dessa forma, você irá fazer parte da nossa comunidade, que vem aqui com muitos profissionais incríveis. Agora, vamos dar as boas-vindas à professora Lara. Se você que está aqui ainda não sabe o que é análise do comportamento aplicada, a aba, não se preocupe, que essa noite você não vai sair daqui sem saber, certo? Eu vou explicar direitinho para vocês, para quem ainda não me conhece. Eu também sou professora das pós-graduações de aba, de autismo no Grupo Rema. E para começar a introduzir esse assunto com vocês, vou falar um pouquinho de história para nortear vocês nesse contexto da aba, da análise do comportamento aplicada, certo? Então, como eu falei, para quem está chegando aqui agora, quando nós falamos de autismo, se você já trabalha com uma criança autista, ou você está chegando agora, está tendo seus primeiros contatos com uma criança autista, em algum momento você vai ouvir falar sobre aba, sobre essa sigla, que é uma sigla que vem do inglês, Applied Behavior Analysis, análise do comportamento aplicado. Essa ciência, ela ficou conhecida pela sua eficácia no transtorno do espectro autista. Então, todos os tratamentos eficazes no transtorno do espectro autista são baseados nessa ciência, na ciência aba, que é a ciência que vai estudar o quê? O comportamento humano socialmente relevante. Então, baseado nos princípios dessa ciência aba, eu vou poder, na sala de aula, enquanto professor, ou até mesmo enquanto profissional clínico, oferecer um tratamento, oferecer uma educação baseada em evidências para o meu aluno. Porque, para que vocês possam refletir um pouco, né? Em todas as áreas, seja na engenharia, na medicina, nós sempre temos aí, queremos, né, principalmente os melhores médicos, os melhores engenheiros para construir nossas casas, os melhores médicos para cuidar da nossa saúde, e na educação não pode ser diferente. Então, hoje, o professor que não busca se atualizar, que não busca as melhores evidências, vai ficar para trás, e não somente vai ficar para trás, como também vai ter dificuldade na sala de aula em poder oferecer o melhor para o seu aluno. Pensou em autismo, pensou em educação baseada em evidência, uma educação que funciona, que tem eficácia, em um tratamento eficaz, pensemos na ciência aba, nos princípios da ciência aba, aplicada aos diversos contextos em que você, profissional, se encontra e que você e o seu aluno vão estar inseridos, certo? Então, essa ciência, nós podemos utilizar os princípios da mesma na escola, na clínica, em diversos ambientes. Entendendo esse conceito inicial, eu coloquei aqui para facilitar para vocês, tá? A aba, né, essa ciência, como um grande guarda-chuva, tá? Por que como um grande guarda-chuva? Porque tendo a ciência, tendo os princípios dessa ciência, nós vamos ter alguns tipos de ensino, alguns estilos de ensino baseados na ciência aba, tá? E alguns dos mais conhecidos e que nós podemos estar utilizando para auxiliar, para ensinar os nossos alunos, eu vou falar para vocês agora.
certo? Então, nós temos a ciência aba e alguns dos estilos de ensino. Vou falar 2 para vocês, tá? Nós temos o DTT, nós temos várias siglas, né? Quando nós falamos de aba, de ciência aba, vocês vão ter esse grande guarda-chuva que vão se abrir vários outros conteúdos e várias outras siglas, mas não se preocupem que eu vou explicar para vocês. Então, um tipo de ensino em aba é o DTT, ou ensino por tentativas discretas, certo? Que vem também do inglês, né? Discrete Trial Training, certo? Então, esse ensino por tentativas discretas é um tipo de ensino utilizado, seja na escola ou seja em consultório, para ensinar diversas habilidades para os aprendizes, certo? Diversas habilidades que são necessárias, que inicialmente você, profissional, realizou uma avaliação, como a professora Andréa Gama falou, percebendo por meio dessa avaliação quais são os déficits, quais são as necessidades educacionais dos seus aprendizes. Então, para ensinar, você precisa selecionar um tipo de ensino, tá? Então, após avaliar, selecionando um tipo de ensino, eu percebo que esse meu aluno vai se beneficiar mais de um ensino por tentativa discreta. Mas, Lara, como é que eu vou saber se ele vai se beneficiar mais desse ensino por tentativa discreta ou pelo ensino incidental ou naturalista, que é o que eu vou falar agora? Vou explicar as características de cada um desses tipos de ensino. Conhecendo os alunos de vocês e conhecendo os tipos de ensino, vocês vão poder perceber em qual desses tipos de ensino o seu aluno vai se beneficiar mais, certo? Então, o DTT, ele é geralmente utilizado, eu falo aqui crianças, certo? Mas é mais pelo dia a dia, né? O meu dia a dia, atendendo crianças, diversas crianças. Então, quando eu me referi a crianças, entendam como sujeitos, como aprendentes, tá? Então, geralmente o DTT, ele é utilizado por crianças maiores de 6 anos, porque é esse ensino mais estruturado. É o ensino utilizado para crianças maiores. Mas, professora, ele só pode ser utilizado por crianças maiores? Não. E eu vou explicar o porquê, tá? E nós temos também, abaixo dessa ciência aba, nesse grande guarda-chuva que eu abri aqui para vocês e estou explicando, nós temos outro tipo de ensino, que é o ensino naturalista. Esse ensino naturalista, ele está dentro do que nós chamamos de NDBIs, Intervenções Desenvolvimentais Comportamentais Naturalistas. E aí nós temos várias intervenções desenvolvimentais comportamentais naturalistas baseadas nessa ciência, na ciência aba. No Brasil, umas das mais conhecidas são o ESDM, ou Modelo Denver de Intervenção Precoce para Crianças Pequenas com Autismo, PRT, Treino de Respostas Pivotais, JASPER, EXERT, certo? Mas uma das mais conhecidas é o ESDM, que eu vou explicar aqui para vocês, como esse ensino naturalista ao lado do ensino estruturado. Diferente do ensino estruturado, o ensino naturalista, ele já pode ser utilizado com crianças bem pequenas. Então, seja os aprendizes lá da educação infantil, infantil 2, infantil 1, infantil 3, 1, 2, 3, 4 anos, o ensino naturalista já pode ser utilizado com essas crianças para facilitar esse processo de aprendizagem, certo? Vou fazer agora uma diferenciação para que vocês entendam melhor sobre esses tipos de ensino. O ensino estruturado, como eu falei, o treino de tentativas discretas, ele é uma das modalidades de ensino, um dos estilos de ensino mais utilizados na terapia aba, seja na aba na escola ou aba em ambiente clínico, e é um dos modelos mais antigos. Porém, hoje nós já temos a aba contemporânea, ou seja, a ciência aba ela vai se atualizando e nós vamos percebendo
o que é que vai sendo melhor, o que é que pode ser mudado, o que é que para os nossos aprendizes fazem mais sentido, tá? Então, não é porque eu estou falando aqui de uma ciência para vocês, algo que já foi estudado, pesquisado há muito tempo, que ela é estática, que ela é rígida, certo? Então, a ciência se atualiza e nós precisamos acompanhar a ciência. Então, uma dessas modalidades de ensino mais utilizadas é o ensino estruturado. As atividades ou tarefas são realizadas comumente como? Em ambientes controlados. Controlados no sentido de quê? De que o terapeuta ou o mediador, o professor, ele vai ter ali um maior controle em relação ao ambiente. As atividades geralmente, não, nem sempre, mas geralmente, são realizadas em mesinhas, tem a cadeira, tem a mesinha. Por quê? Porque é mais fácil aí de o terapeuta, de o professor, de o mediador, manejar o material de ensino, colocá-lo ali no campo de visão da criança, ou seja, o terapeuta, o professor fica de frente para a criança, frente a frente, facilita o quê? O contato visual, e entre outros controles ali do ambiente, que facilita para o mediador, o professor, certo? Então, comumente, o ensino por tentativas discretas é realizado nesses ambientes mais controlados. Por isso que quando se fala em aba, algumas pessoas, é aquele tipo de ensino que é na mesinha, né? A criança só pode fazer na mesinha? Não, a criança não só pode fazer na mesinha. É um dos estilos de ensino mais conhecidos. Se a criança se beneficiar da mesinha, sim, ela pode fazer na mesinha. Agora, se a criança não se beneficia tanto de atividades na mesinha e se ela não quer ficar na mesinha, nós não vamos obrigar as nossas crianças a ficarem sentados, parados em uma mesa. Claro que, principalmente no ambiente escolar, é importante que a criança tenha essa habilidade de aprender a sentar para poder realizar atividades mais estruturadas. Então, muitas crianças no ambiente escolar vão se beneficiar desse ensino mais estruturado, esse treino de tentativas discretas. Mas tudo isso é um processo, nós não vamos, é importante aqui esclarecer o óbvio, né? Mas nós não vamos obrigar as nossas crianças a estarem sentadas para aprender. Se o ambiente de aprendizagem for motivador, for prazeroso, for lúdico, interessante para essa criança, sim, ela vai sentar. E ela não necessariamente vai dever aprender somente sentada. Existem diversas outras formas de ensinar, certo? Outra característica desse estilo de aprendizagem, baseado no treino de tentativas discretas, é o quê? Um alto número de tentativas, ou seja, nós damos diversas oportunidades para que a criança demonstre aquela habilidade que eu estou ensinando. Então, se eu quero ensinar, por exemplo, uma criança a pedir, eu quero ensinar uma criança a sentar, a esperar, na ciência aba, nas terapias baseadas nessa ciência, nós temos justamente esse número de tentativas considerável para que se eu quero que a criança responda, por exemplo, 100%, eu preciso minimamente dar ali para ela um alto número de oportunidades para que ela me responda 100%. Se eu quero 80%, eu também preciso dar um número considerável de oportunidades para que ela me responda, certo? Então, na ciência aba, todos os tipos de ensino, vocês vão ver que nós vamos precisar oferecer diversas oportunidades para que a criança demonstre aquela habilidade. Oferecer diversas habilidades não significa diversas tentativas, oportunidades, não significa que eu vou encher a criança de demanda, que eu vou pedir diversas vezes, várias vezes a mesma coisa de forma chata até ela me responder. Não. Mas pela brincadeira, por meio de uma contação de história, por meio de um jogo, por meio de uma interação social, por meio de uma interação com as outras crianças, enfim. Então, eu vou oferecer diversas tentativas de diferentes formas para que a criança possa demonstrar habilidade. Porque muitas vezes é muito fácil a gente dizer, essa criança não sabe. Não, essa criança ela não aprendeu. Ok,
mas quantas vezes você deu a oportunidade de ela demonstrar essa habilidade? Você ofereceu a ajuda adequada? Você preparou um material adequado? Ou você simplesmente pegou um material que você já tem aí de 100 anos atrás, porque que acredito que não acontece, espero que não aconteça, mas de professores ou de terapeutas que não se atualizam e pegam materiais de um ano passado ou de uma criança para outra e apenas saem replicando. Então, aqui, gente, o ensino é individualizado. Se eu quero que a criança me responda, eu preciso olhar para ela, pensar atividades, pensar um ensino voltado especificamente para ela, certo? Então, aqui eu vou precisar oferecer todo o suporte, tudo que a criança necessita, e eu vou explicar para vocês quais são esses tipos de suporte, certo? Então, um ensino mais controlado, alto número de tentativas, fazem parte aqui desse treino de tentativas discretas, baseado na ciência ABA. Outra característica desse ensino baseado, né, na ciência ABA, treino de tentativas discreta, é o quê? Como eu já falei para vocês, em sala de aula, muitos alunos vão se beneficiar. Por quê? Porque vai necessitar a criança, né, o aprendiz vai necessitar aí ter que sentar em alguns momentos, seja para realizar uma atividade na folha, no livro, no caderno, seja para participar de uma atividade na roda de conversa com os alunos. Então, em algum momento, ele vai precisar sentar. Então, baseado, utilizando essas estratégias de ensino estruturadas, eu vou poder aí mediar o ensino do meu aluno, certo? Vamos fazer uso de quê? De reforçadores. Quem aqui ainda não conhece, não sabe o que são reforçadores, na terapia ABA, né, quando nós falamos da ciência ABA, nós temos esse termo. Nós utilizamos os reforçadores, por quê? Reforçadores são itens de interesse da criança, objetos que aumentam a probabilidade de determinado comportamento ocorrer novamente no futuro. Então, se eu utilizo um reforçador, né, pode ser um reforçador extrínseco, ou seja, eu estou aqui realizando determinada atividade com a criança, mas eu percebo que somente a atividade não é muito reforçadora para ela, não é muito prazerosa, apesar de eu estar ali com toda a ludicidade, querendo deixar esse ensino o mais motivador para a criança, mas algumas crianças, alguns aprendizes autistas, não vão ter aí tanta sensibilidade a reforçadores intrínsecos, ou seja, a própria atividade em si. Então, eu preciso trazer algo extra, ou seja, extrínseco, de fora, que não faz parte dessa atividade, para aumentar a motivação do meu aprendiz. Então, se eu quero ensinar, por exemplo, o meu aprendiz a contar, a nomear cores, formas, letras, números, realizar pareamentos, enfim, quero ensinar aqui leitura, escrita, e essa criança não é tão sensível a um reforçador intrínseco, ou seja, a própria atividade, ou então um elogio, eu preciso trazer algo de fora, seja um item que a criança gosta, um brinquedo, que eu dou acesso quando a criança consegue realizar aquela atividade, para aumentar a motivação dessa criança, para que esse comportamento de realizar essa atividade possa aí, então, ocorrer novamente no futuro, certo? Então, no treino por tentativas discretas, nós podemos utilizar reforçadores extrínsecos, arbitrários, que não fazem parte da atividade em si, certo? E muitas vezes, quando nós falamos de reforçadores, e principalmente reforçadores extrínsecos, nós escutamos, né, algumas pessoas falando, mas você vai contra a criança, porque você, se ela fizer isso, eu te dou isso. Se você não fizer isso, você não ganha isso? Não, gente, reforçador não tem nada a ver com comprar a criança, tá? Reforço não é suborno. É preciso deixar isso muito claro para que vocês não reproduzam isso por aí, se já escutaram,
ou se alguém chegar dizendo para vocês, vocês saberem dizer, olha, não, reforço não é suborno e reforço eu não estou comprando a criança. Por quê? Porque eu não fico falando para a criança, olha, se você fizer isso, eu te dou isso. Não. A criança, ela tem a liberdade de fazer ou não. Se ela fizer, ok, eu vou acrescentar algo no ambiente ali para mostrar para ela que aquele comportamento, aquela habilidade, aquela atitude esperada trouxe aquilo, uma consequência positiva para ela. E a própria criança vai associar. E se ela não fizer, eu não vou punir a criança, não. Se ela não fizer, ok, vou tentar novamente. E quando ela fizer, ela vai ter aquilo inserido no ambiente, certo? Então, o reforço, se ela fizer, ok, eu vou inserir. Se ela não fizer, ela não vai, naquele momento, receber aquilo, mas também não vai perder. Eu vou dar outras oportunidades, outras tentativas para que a criança demonstre habilidade, certo? O treino por tentativa discreta, né, esse estilo de aprendizagem, de ensino em aba, pode ser utilizado tanto no ambiente de 1 para 1, ou seja, o professor e o aprendiz, o mediador e o aprendiz, o terapeuta e o aprendiz, ou em um ambiente de grupos, na escola, em grupos terapêuticos, então grupinhos terapêuticos, crianças, pares da mesma idade, certo? Então, nós podemos utilizar em diversos ambientes. Ok, Lara, mas me fala, professora, como é que eu vou, então, aí utilizar esse ensino, porque ainda não está tão claro, né? Você está falando dele, mas como é que funciona? Calma, eu vou chegar lá, tá? E outra característica desse tipo de ensino por tentativas discreta, é o quê? A resposta-alvo, ou seja, o que eu quero que a criança imita, o comportamento esperado, ela deve ser claramente identificado pela criança. E a consequência, ou seja, o reforçador aqui que eu vou inserir para aumentar a probabilidade dessa habilidade, desse comportamento ocorrer no futuro, também deve ser claro e ocorrer de forma imediata. Então, a criança apresentou o comportamento, imediatamente eu já reforço essa habilidade, já reforço apresentando à criança o item de interesse, certo? Então, nós temos, né, a tríplice contingência, antecedente, comportamento e consequência. Quando nós falamos de aba, dessa ciência que estuda o comportamento humano, nós aprendemos o quê? Nenhum comportamento ocorre do nada. O nosso cérebro não gasta bala à toa, então nós estamos o tempo inteiro nos comportando e nós não nos comportamos à toa e nem do nada. O nosso comportamento tem uma função, certo? Então, antecedente. Antes de eu me comportar, tem algum gatilho para que eu responda a esse gatilho me comportando de determinada forma. E esse meu comportamento, essa minha forma de se comportar, vai ter alguma consequência, vai gerar alguma consequência para mim, para o ambiente. Então, quando eu penso nessa tríade, antecedente, comportamento, consequência, fica mais fácil de compreender. Então, se eu quero ensinar, por exemplo, um aluno a pedir, seja apontando, seja dizendo dá, antecedente. Para esse meu aluno pedir algo, ele tem que querer algo. Se ele não quer algo, ele não vai sair pedindo. Mas se o meu aluno quer, por exemplo, a massinha que está em cima do armário, então, para que eu ensine ele, né, para que eu ensine o meu aluno a pedir, seja apontando, ou seja dizendo me dá massinha, tem que ter aí um antecedente, que é o quê? Ele querer a massinha. Opa, ele quis a massinha. Percebi que ele quer a massinha. Mostrei a massinha fora do alcance dele. E aí eu posso apresentar aqui um antecedente, né? Um estímulo discriminativo, que nós chamamos na aba. Você quer? Ah, você quer a massinha? Então aponta, ó, faz assim. E aí, quando a minha criança, né? Quando o meu aprendiz aponta para pedir a massinha, imediatamente eu vou o quê? Reforçar. Entregar o que ele quer, entregar a massinha, para aumentar a probabilidade
desse comportamento apontar ocorrer novamente no futuro, certo? Então, aqui nós temos um antecedente, nós temos o comportamento, que é uma ação, apontar, falar, rir, dançar, comer. Então, comportamento é uma ação, é observável. E nós temos a consequência, tá? Então, pensando nisso, nessa tríplice contingência, fica fácil aqui identificar tanto a resposta-alvo, o que é que o meu aluno vai ter que emitir, o que é que o meu aluno vai ter que demonstrar, e também a consequência, que esse comportamento, essa habilidade demonstrada vai ter, certo? Outra característica importantíssima que não pode ser deixada de falar para vocês é o quê? O estilo de aprendizagem, né, baseado no ensino estruturado, nesse treino por tentativas discretas, ajuda, principalmente no ambiente acadêmico, a criança a adquirir essas habilidades acadêmicas mais formais. Então, professora, na escola, olha, eu tenho um aluno que ele não responde nada, não interage, não participa, passa a aula inteira correndo de um lado para o outro. Eu não sei mais o que fazer com esse aluno. Então, você precisa justamente aprender sobre ABA, sobre os princípios da ciência ABA, sobre esse estilo de aprendizagem estruturado ou naturalista, mas principalmente no ambiente escolar. Os nossos alunos vão se beneficiar desse ensino mais estruturado, mas ressalto aqui, cada aluno é único. Nós vamos precisar, por meio da avaliação, perceber se realmente é esse ensino mais estruturado que ele vai se beneficiar. E aí, poder ensinar essas habilidades acadêmicas, tá? Porque, gente, é muito fácil a gente chegar aqui falando para vocês sobre a ciência ABA, que é apaixonante, que realmente traz resultados para a vida das nossas crianças, muda a vida das nossas crianças, mas é muito fácil a gente apenas falar da teoria, mas na prática, professora, como é que acontece? Porque na sala de aula não acontece dessa forma, não. Na sala de aula, eu não tenho auxiliar, ou quando tenho, ela não é formada. Então, se eu quiser, eu, professor, preciso aprender para ensinar, e ainda tenho os meus alunos, diversos alunos, cada um com características, com necessidades diferentes. Então, como é que isso acontece na prática? Então, nós precisamos aprender a teoria, que é importante, mas principalmente aprender a teoria na prática, que é um diferencial do Grupo Rema. Nós sempre trazemos para vocês a teoria aliada à prática. Como é que essa teoria vai fazer a diferença? Como é que com essa teoria eu vou mudar, vou fazer a diferença na vida do meu aluno? Certo? Então, falando para vocês um exemplo aqui de como seria um ensino baseado no DTT, né, no ensino por tentativas discretas na prática. Me digam aí qual é a habilidade que vem na cabeça de vocês aí que vocês querem ensinar para um aluno de vocês, que vocês precisam ensinar. Eu posso até falar uma aqui, mas se ninguém falar, eu vou fazer uma que eu pensei. Mas só para vocês verem aqui um exemplo que nós podemos utilizar esses princípios para ensinar qualquer coisa para os nossos aprendentes, tá? Então, digam aí rapidinho para mim uma habilidade que vocês queiram ensinar para o aluno de vocês. Sentar, falar também. Então, vamos pegar primeiramente aqui sentar. Que para sentar é uma habilidade que é básica e pré-requisito para diversas outras habilidades, né? Então, pronto, eu tenho o meu aluno que não senta em momento algum. Professor, e agora o que é que eu faço? Primeiramente, fazer uma avaliação, conhecer o meu aluno. Sei que o meu aluno tem comorbidade ou não. Comorbidade é o quê? Além do autismo, esse meu aluno apresenta transtorno do processamento sensorial, alguma disfunção sensorial. Se meu aluno apresenta TDAH,
transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno opositivo desafiador, porque se o meu aluno, meu aprendiz, tem um autismo e ainda tem comorbidades, eu vou precisar entendê-lo, entender essas comorbidades, conhecer sobre, para auxiliar o meu aluno. Então, pensem aí, principalmente se eu tenho um aluno autista com a comorbidade, por exemplo, TDAH, né? Então, ele vai mais facilmente se dispersar, pode ter aí uma hiperatividade, né? E, além disso, uma disfunção sensorial, uma necessidade de movimento. Professor, é impossível fazer esse aluno sentar. Não é. Você, primeiramente, precisa pensar em quê? O que é que motiva esse meu aluno a aprender? O que é motivador para ele? Gente, porque muitas vezes eu sei que não é fácil a prática. E na hora ali do dia a dia, o que nós temos os coordenadores, diretores, família, enfim, diversas pessoas querendo ver resultados. E nós também, né? Enquanto professores, nos cobramos muito. Mas a gente não precisa perder, não pode perder o olhar do essencial, que é o quê? O aluno. O que é importante para ele? O que é motivador para ele? O que é que motiva a aprendizagem dele? Porque se eu olho para esse aluno, eu conheço esse aluno e sei o que é motivador para ele, eu partindo dessa motivação do meu aluno, eu posso ensinar qualquer habilidade. Socializar, falar, sentar, contato visual, escrever, ler. Então, se eu parto da motivação do meu aluno, eu consigo ensinar. O que acontece que dificulta muitas vezes para a gente? É que nós queremos ensinar do nosso jeito, como a gente pensou, como a gente planejou, e a gente não sai da caixinha, ou seja, a gente, né, é aquele professor, aquele terapeuta rígido, ou que aprendeu de uma forma e que acha que só tem aquela forma e quer ensinar a todo custo daquele jeito. Mas com crianças, principalmente neurodiversas, nós aprendemos o quê? Que nós precisamos sair da caixinha, sair daquilo que a gente já tem como pré-estabelecido para olhar a partir do ponto de vista dos nossos alunos. Então, o que é que para o Joãozinho, que não senta um segundo, o que é motivador para ele? Quando não tem ninguém pedindo nada a ele. O que é que faz os olhos dele brilhar? Ele fica correndo para lá e para cá, de um lado para o outro, mas ele fica falando alguma coisa, ele fica cantando alguma coisa, ele fica olhando alguma coisa. O que é que ele gosta de fazer? Quando não tem ninguém olhando para ele, quando não tem ninguém pedindo nada a ele. Porque não tem nenhuma criança que não goste de nada, gente. Pode ser difícil, mas essa criança, o seu aprendiz, ele gosta de alguma coisa, certo? Então, se ele tem hiperfoco, por exemplo, em carrinhos, em letras, em números, o hiperfoco não é nosso inimigo. Então, eu vou pegar isso que é motivador para a criança, vou pegar isso que a criança gosta e vou utilizar para ensinar, certo? Então, um exemplo, eu quero ensinar, né, o meu aluno a sentar. Eu sei que ele ama carrinhos, ou então meu aluno ama dinossauros, o meu aluno, sei lá, é apaixonado por letras. Então, eu posso utilizar esse item de interesse no treino de tentativa discreta como um reforçador extrínseco. Então, ele gosta de carrinho, eu vou pegar o carrinho e vou usar como reforçador, certo? Então, primeiro, aqui, um dos primeiros passos, né? É selecionar um reforçador efetivo. Depois que eu selecionei esse reforçador efetivo, né, ou seja, o que é motivador, o que desperta o interesse do meu aprendiz, eu vou, então, planejar aqui, arrumar os materiais para ensinar determinada habilidade. Eu vou ensinar a criança a sentar, então, minimamente, eu preciso ter ou um chão, um tapetinho, ou uma cadeira, né? De preferência, na sala de aula, a cadeira. Então, eu sei que ele gosta do carro, eu vou pegar esse carro, vou apresentar para esse aluno, então vou trazer aqui para perto de mim e vou garantir a atenção dele, vou chamar a atenção desse aluno, de modo que ele me veja.
esse aluno me viu, eu estou com o carro de interesse dele na mão, estou com as letras, estou com os números. Ah, você quer? Ah, o carro? Brum, brum, brum. Coloca o carro aqui na mesa, ó. Brum, faço sons engraçados, pego o carro. Ah, se eu sei que ele gosta de um carro vermelho, eu falo a cor do carro, canto uma música do carro e vou pareando aqui com a mesa, ou seja, colocando aqui ao lado da mesa, ao lado da cadeira de onde eu quero que ele sente. Começo aos poucos e coloco o carrinho aqui e vou brincando. Ah, você quer esse? Então senta aqui, ó. Senta aqui, ó, na cadeira. Ou então primeiro senta. O aluno não sentou de primeira, mas ele encostou na cadeira. Ou então deu uma sentadinha e já levantou. Eu já entrego o reforçador. Entende? Então aqui, ó, eu tô falando bem rápido para vocês, mas pausadamente. Eu já falei aqui toda essa estrutura. Selecionei um reforçador positivo, o carro, um exemplo. Arrumei os materiais, né? Aqui preparei um ambiente. A mesa, a cadeira, o chão, o tapetinho, enfim. Garanti a atenção do aluno, notei, fui notada pelo aluno. Ele me notou. Opa, ela tem um item de interesse meu, ela tem aquilo que eu gosto. Ah, você quer? Apresenta uma instrução clara. Senta, ó, aqui. Primeiro senta. Coloca o carrinho na mesa. Ele sentou, entrego o carrinho, reforço esse comportamento de sentar imediatamente após essa criança sentar. Várias vezes seguidas, repetição, intensidade, para que ele entenda que, quando eu sento, o carrinho que eu gosto aparece no ambiente. Opa, sempre que eu encosto nessa mesa ou nessa cadeira, vem o meu dinossauro favorito, entende? Então, a criança vai associando. O nosso cérebro é inteligente, o nosso cérebro não gasta bala à toa, como eu falei. Então, isso vai ficando claro para a criança, certo? Ah, professora, mas se o meu aluno não sentar, se o meu aprendiz não sentar sozinho, aí eu posso, mesmo seguindo toda essa sequência, eu posso dar um nível de ajuda adequado para ele sentar. E eu vou falar para vocês sobre esse nível de ajuda, certo? Que aí eu posso dar tanto ajuda gestual, como eu fiz aqui. Senta! Aqui, ó, senta com a minha mão. Primeiro senta. Isso aqui é uma ajuda gestual. Eu podia só falar senta. Quando eu falo só senta, estou dando o comando, né? Então, aqui, senta. Não sentou? Aqui, ó, senta. Primeiro senta aqui. Não sentou? Posso dar um toquezinho de leve nele para ele entender que ele precisa se mover. Ou então não sentou, posso direcionar, dar uma ajudinha física, mas eu não vou forçar o aluno a sentar, certo? Exemplo, como eu já falei, coloca na tríplice contingência para facilitar antecedente, comportamento, consequência. Outro exemplo aqui para vocês. Na sala de aula, a professora pegou caderno, caneta, lápis de cor, pincel. Entregou para o João e disse: pinta, João, escreve, João, desenha, João, enfim, ela deu um comando. O comportamento do João deve ser o quê? Desenhar, escrever, pintar, ou seja, seguir a instrução da professora. Se o João se comportou realizando o que a professora pediu, no caso, a consequência deve ser o quê? Reforçadora para o João. Então, a professora deve aqui inserir algo no ambiente, principalmente aqui nós trabalhamos com reforço positivo, ou seja, a inserção, a adição mais de algo no ambiente que vai fazer a criança se comportar mais vezes dessa forma, certo? Então, antecedente, comportamento, consequência. Gravem essa tríplice contingência. Então, nós podemos aqui manejar essas contingências de ensino para que ele ocorra, certo? Aqui estamos falando, claro, né, dos nossos aprendizes autistas, mas eu posso ensinar qualquer criança baseado utilizando os princípios da ciência ABA,
certo? Porque a aba, ela estuda o comportamento humano. Então, onde tem comportamento, pode ter a ciência aba. Mas ela ficou conhecida por conta de quê? Da sua eficácia no autismo. Certo, gente? E aí, até aqui eu falei para vocês sobre estratégias de ensino estruturadas, baseadas na ciência aba, ok? Nós temos, como eu falei também, estratégias de ensino naturalistas, que vão utilizar também os princípios da ciência aba, porém, vai ser aqui um pouco diferente dessas estratégias que eu acabei de falar para vocês, do DTT, certo? E aí, professora, qual é o melhor, né? Qual eu devo usar? Depende do seu aluno, depende das necessidades dele, depende do ambiente em que você está inserido. Vou apresentar os dois modelos e você vai aqui pensar no seu aluno e vai perceber o que é que se torna, o que é que vai tornar essa aprendizagem do seu aluno mais fácil, mais prazerosa e possível, certo? No ensino naturalista, nós temos, além dos princípios da ciência aba, certo? Que vão aqui nortear um estilo de ensino naturalista, nós vamos ter também os princípios da psicologia do desenvolvimento. Então, psicologia do desenvolvimento mais análise do comportamento aplicada, vamos ter as NDBIs, como eu falei, intervenções comportamentais, desenvolvimentais, naturalistas, ou ensino naturalista. No ensino naturalista, que muitas pessoas conhecem, né, aqui no Brasil, pelo ESDM, o modelo Denver de intervenção precoce, no ensino naturalista, desde crianças pequenas, ou seja, 12 meses, 1 ano, eu já posso utilizar essas estratégias aqui que eu estou falando para vocês, tá? De ensino naturalista. Desde bebezinhos, ou desde o pré, né? Ou infantil 1, não sei como chamam aí onde vocês estão, mas eu já posso utilizar essas estratégias de ensino naturalistas. Por quê? Porque a intervenção no autismo deve ser precoce. Por isso nós temos estilos de aprendizagem naturalistas que favorecem o ensino para crianças bem pequenas, e nós temos o DTT, que também pode ser utilizado para crianças pequenas, mas também, principalmente, para aprendizes, para crianças maiores. E aí, no ensino naturalista, quem vai iniciar a interação vai ser a criança. Se no DTT eu tenho o professor, tenho o terapeuta que pode chegar, né, dando aqui um antecedente, apresentando um material e pedindo para a criança se comportar ou demonstrar determinada habilidade, no ensino naturalista, quem vai iniciar a interação vai ser a criança. Ou seja, o terapeuta, o professor, vai preparar um ambiente, a sala de aula. Não tem a rodinha quando você inicia, a rodinha no início da aula, vai acolher os alunos, utiliza, por exemplo, instrumentos musicais, coloca lá no chão, e aí vai cantar a música de bom dia, enfim, com a criança. Então, tem instrumentos musicais. Você preparou um ambiente, disponibilizou o ambiente, recursos no ambiente. Ao disponibilizar esses recursos, a criança foi lá e pegou um instrumento, por exemplo, pegou um pandeiro. Então, ela iniciou aqui uma interação. Ela pegou o pandeiro, né? Ela pegou aqui o recurso e iniciou uma atividade. Quando essa criança inicia a atividade, eu vou, a partir do que ela iniciou com aquele recurso, vou observar o que ela está fazendo, o que ela está querendo com aquele recurso, vou ser parceira de jogo, ou seja, vou entrar na brincadeira dele inicialmente, vou fazer igual, vou imitar, vou narrar o que ele está fazendo, deixando mais lúdico, mais engraçado, mais divertido a brincadeira, para mostrar para ele que quando eu estou, a brincadeira é mais divertida. Depois de eu ter conquistado o meu lugar nessa brincadeira, eu vou, então, pedir algo. Vou entrar com uma demanda, ou seja, vou ensinar algo.
quero que ele aponte, quero que ele sente, quero que ele diga dá, aí sim eu vou entrar, tá? Então, no ensino naturalista, algumas pessoas dizem que é mais difícil, e realmente é mais difícil para quem? Para terapeutas, para profissionais que têm a dificuldade de sair do centro. Se eu acho que a aprendizagem, que o processo de ensino, eu estou no centro, sou eu quem sei, sou eu que que chego com tudo pronto para ensinar o meu aluno, vai ser mais difícil esse modelo de ensino naturalista, porque o centro aqui é a criança, no DTT também, mas principalmente no ensino naturalista, vai partir tudo da criança. A intenção, da interação, o recurso que ela vai escolher, e se ela escolher um pandeiro, eu vou ter que me virar para ensinar a habilidade que eu quero a partir daquele pandeiro. Se ela escolher um bloco lógico, escolher um carrinho, escolher uma folha de papel, eu vou pegar essa folha de papel, esse carrinho, esse bloco lógico e vou ensinar essa habilidade a partir daí, certo? Então, eu preparo o ambiente com possíveis itens de interesse da criança, né? A criança pegou algo, opa, estou aqui, ela pegou um pandeiro, comecei a tocar também, ela está tocando, ela começou a bater rápido, 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 eu também bato rápido, 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 devagar, 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 eu também balanço devagar, 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 imitando, ganhando, conquistando a criança, e de repente eu entro e assim, ó, faz assim, quero ensinar, espera, quero ensinar imitação, então eu pego, sei lá, pense em habilidades, quero ensinar rápido, devagar, quero ensinar contagem, então faz assim, ó, 1, 2, 3, assim, ó, 3 vezes, 1, 2, 3, quero ensinar a criança a simplesmente imitar, pego o pandeiro e coloco na cabeça, assim, ó, faz assim, ou então, assim, ó, coloco na minha frente, certo? Então, eu vou pensar aqui na habilidade que eu quero ensinar, no recurso que a criança tem e vou ensinar, certo? Então, aqui, a aprendizagem, ela é incorporada em atividades lúdicas, em parceria. Eu não tenho o controle de tudo, eu não sei de tudo, eu estou ali e o meu aluno quem vai me mostrando a partir de qual recurso eu vou ensinar, certo? E isso, gente, vocês podem aí utilizar várias palavras, né? Mas isso é valorizar a criança, ter a criança no centro da aprendizagem. Então, olhar para essa criança, ter a empatia, olhar para essa criança e perceber, poxa, se fosse eu no lugar dela, como eu gostaria de aprender, tá? Então, nós temos também aqui no ensino naturalista tem diversas tentativas que vão dar a oportunidade da criança mostrar a habilidade, mas vão ser tentativas menos estruturadas, ou seja, na própria brincadeira, eu estou aqui ensinando. Pedi aqui, a criança está com pandeiro. Pedi para ela, você quer o pandeiro? Então diz, dá, assim, ó, dá. Diz, me dá. A criança pediu, eu dei, ok. Ela pegou o pandeiro, brincou, e agora eu quero ensinar outra coisa. Ela está correndo com o pandeiro, está andando, aí eu, de novo, você quer esse ou quer outro? Então senta, vem cá, ó, senta aqui. Ela tá com o brinquedo, tá andando, tá correndo, ou então ela tá querendo puxar da minha mão. Você quer? Espera, ó, minha vez, sua vez, espera, a criança esperou, e isso, já entrego, entendeu? Então, aqui eu posso ensinar diversas habilidades para a criança. E o ensino naturalista, né, como eu já falei, muitas crianças bem pequenas vão se beneficiar. E até que idade, professora, eu posso utilizar esse ensino naturalista com as minhas crianças? Falando aqui do ESDM, né, o modelo Denver de intervenção precoce, ele pode ser utilizado até 5 anos de idade, né? Então, aqui fica aqui na faixa da educação infantil, certo? Então, crianças bem pequenas, ensino naturalista, educação infantil,
vão se beneficiar desse estilo aqui de aprendizagem que eu estou falando para vocês. Mais de 5 anos já passa para um DTT, para um ensino mais estruturado. E como é que funciona, professora, os reforçadores nesse ensino mais naturalista? Pode ter reforçador extrínseco se a criança não se interessa pela própria atividade em si. Eu posso utilizar? Posso. Em último caso, sim. Se a criança não se interessar, eu vou utilizar. Porém, a prioridade de um ensino baseado nessas estratégias naturalistas é o quê? A própria atividade, a própria brincadeira ser reforçadora para a criança. Então, um reforço natural. Ou seja, a criança está aqui brincando de bolinha de sabão. Eu tenho uma bolinha de sabão, eu estou soltando aqui várias bolhas de sabão e o reforço para essa criança vai ser continuar a interagir comigo. Então, eu seguindo a motivação dela, eu valorizando aqui, a criança está olhando para mim, ela não consegue falar, mas ela está quase falando, dizendo mais, faz mais. Então, eu solto a bolha de sabão e continuar brincando comigo vai ser motivador para essa criança. Ou então, eu estou aqui com a criança e aí estou brincando de fazer cócegas, né? Cócegas na criança. E aí, como é que eu sei que essa atividade está sendo reforçadora ou não? Eu dou uma pausa incitativa, né? Eu paro. Quando eu paro, opa, a criança me olha. Ou então a criança faz algum gesto. Ou então a criança aponta, a criança mexe as mãos, a criança diz mais. Então, a própria atividade é reforçadora. A criança quer mais disso, certo? Então, no ensino naturalista, nós vamos ter muito a partir disso, seguindo a motivação, seguindo o interesse da criança, a própria atividade como reforçadora, certo? E aí, nós vamos ter também hierarquias de dicas, né? Ou prompts, na ciência ABA. Nós vamos ter professora, mas o meu aluno não fez sozinho. Eu dei um comando, dei uma instrução, ele não seguiu. E aí, o que eu faço? Nós temos também as dicas, o suporte que nós vamos dar para as crianças. No DTT, no treino por tentativas discretas, nós vamos ter os tipos de ajuda conhecidas de mais para menos, certo? Ou seja, da maior para o menor. Se eu quero ensinar uma criança a imitar, eu faço, por exemplo, determinado movimento, estou batendo palmas, aí eu bato palmas e digo, faz assim, ó, imita, faz igual. A criança não fez? No DTT, eu parto da maior ajuda, da ajuda física, pego na mãozinha dela, faz assim, ó. Ela não fez? Já pego na mão dela, ajudo ela a fazer e já reforço. Já entrego o item de interesse. Então, no DTT é da maior para o menor. Ajuda física parcial, só dou um toquinho para a criança entender que ela precisa se movimentar, ajuda leve, ajuda gestual, assim, ó, faz assim, algo parecido com o que ela deve fazer, mas não o movimento todo. Dica verbal, faz igual e independente. Já no ensino naturalista, a dica é da menor para a maior. Eu começo dando oportunidade para a criança fazer, certo? Que é o quê? Independente. Faz assim, ó, faz igual. Não fez? Assim, ó, gestual. Depois, física parcial, se ela não fez, e física total, tá? E aí, gente, só para que vocês saibam, né? Nós também temos a avaliação de preferências, mas ela está aqui incluída em tudo que eu falei para vocês ao longo da palestra, né? A avaliação de preferências é o quê? Nós vamos basear o nosso ensino no que é motivador, no que é interessante, no que é reforçador para a criança. Então, eu preciso conhecer essa criança inicialmente. Preciso o quê? Fazer, na minha avaliação inicial, fazer uma sondagem de itens de interesse dessa criança para que eu possa utilizar no meu ensino, certo? Então, se ela gosta, como eu já falei, de carros, de dinossauro, de letras, de números, eu vou utilizar, fazendo a minha avaliação de preferência inicialmente, para ensinar essa criança, certo? Fiz a minha avaliação,
Posso até fazer uma caixinha, uma mochila, sei lá, ter um kit aqui de reforçadores, ou seja, uma caixinha com diversos itens de interesse do meu aluno, do meu aprendiz. E aí eu vou sempre pegando algo e vou variando. Ele gosta disso, então eu vou usar isso como reforçador. Ele gosta disso também, então o kit de reforçadores do meu aluno está aqui, certo? Então eu já sei diversas coisas que ele gosta e eu vou renovando constantemente, vou fazendo diversas mudanças para que a criança ela esteja sempre inicialmente privada daquilo que ela gosta, seja saciada por um momento quando é reforçada e depois volte a ser privada no sentido de eu estar sempre renovando para que a criança esteja sempre motivada, certo? Então, com isso eu vou poder ensinar as diversas habilidades que vocês falaram aqui que eu perguntei. Seja olhar, seja prestar atenção, seja esperar, seguir instruções, fazer contato visual, rastrear objetos, que é importantíssimo na alfabetização. Então, todas as habilidades de aprendiz, todas as habilidades necessárias na escola, não só sentar, como permanecer sentado, comunicar, apontar, imitar, eu vou poder ensinar, certo? Utilizando todas essas estratégias que eu falei. E aí, aqui, eu coloquei só para facilitar para vocês algumas imagens para facilitar a visualização de vocês, de como ensinar, por exemplo, uma criança a sentar, como ensinar uma criança a fazer contato visual, imitar, esperar, seguir instruções. Lá no livro Ensino de Habilidades Básicas para Crianças com Autismo, um livrinho amarelo, vocês vão ter todas essas habilidades básicas que eu falei aqui. Então, contato visual, esperar, imitação, segmento de instrução, identificação, pareamento, nomeação, fazer pedidos, ecoar, vocalizar com função, intraverbalizar, que é responder perguntas, fazer perguntas. Todas essas habilidades básicas vocês vão poder ensinar utilizando esse DTT, ensino por tentativas discretas, e o ensino naturalista. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!